mostrar agora o segundo vídeo relativo a outra técnica que existe para levantamento de seio maxilar. Vamos lá? Então essa técnica, como vocês podem ver, é uma vista lateral. Existe as raízes dos dentes ali, aquilo ali é um premolar. Então essa pessoa estava com ausência dos molares, daqueles dentes posteriores, né? Ela perdeu os dentes, o balãozinho, como a gente falou, o seio maxilar vai descendo. Tende a inflar, tende a aumentar, né? E essa, a gente não fez aquela janela óssea que a gente mostrou na outra técnica. A gente está chegando nessa membrana pela própria vista oclusal do paciente, por baixo, tá? Através desses osteótomos de Summers. Então a gente vai levantando. Isso, para fazer essa técnica, a pessoa obrigatoriamente precisa de uma quantidade de osso residual. Isso, essa quantidade aqui é pelo menos para poder estabilizar inicialmente o implante, porque se não tiver nem isso, ele não tem como eu inserir um implante nessa região, porque senão ele ficaria literalmente voando aqui, né? Essa técnica ela só é realizada para casos em que a gente vai instalar o implante no mesmo momento do enxerto ósseo. Então hoje a gente colocou mais para ilustrar para vocês que ela existe, mas a gente está utilizando pouco, porque na verdade como existem os implantes curtos, com esse tipo de osso residual, a gente, em vez de fazer o enxerto, a gente instalaria 3 implantes curtos. Aquele remanescente que seria para fixar um implante mais longo, hoje então tem um implante mais curto que caberia nesse espaço aqui, sem haver necessidade de invadir toda essa região e, como a gente comentou, com uma situação de um resultado no final do tratamento semelhante aos implantes convencionais que são um pouco mais longos. Então ali cicatrizando o enxerto e após o período de 6 ou 8 meses já poderíamos estar colocando carga mastigatória em cima desses implantes, pois o osso já teria feito toda a sua remodelagem, né? Vamos mostrar para vocês agora alguns exames radiográficos de como vocês viram o seio maxilar vazio, né? O Jean mostrou para vocês aqueles exames daquele seio maxilar todo escuro, vazio, cheio de ar. Então agora a gente vai mostrar para vocês alguns exames de como fica a imagem do enxerto em bloco e de como fica a imagem do levantamento de seio com aquela membrana levantada e inserido o osso granulado embaixo. Então isso aqui acho que essa foto inicial foi que nós mostramos anteriormente. Então, prova mesmo aqui por esses acidentes anatômicos que são aqui os mesmos exames, tá? Então, o que aconteceu nessa região? A gente preencheu e preenche aqui só onde for necessário para a instalação dos implantes, então eu não preciso preencher até lá atrás ou preencher ainda mais em altura, porque não tem essa necessidade. Na frente, como a gente comentou anteriormente, existe o remanescente de osso que fica desse paciente, o que sobrou ainda, só que nesses casos, e principalmente nessa região anterior, e nessa situação o paciente já deve fazer uso de uma prótese convencional há muito tempo, anos, né? Então ficou fino essa região. Vocês não podem ver, porque nesse corte que a gente selecionou, vocês não conseguem ver por dentro, né, a espessura, Sim. Mas esse osso estava extremamente fino, quase que um rebordo que a gente chama dentro da odontologia de lâmina de faca, né? Então o rebordo ele termina como se fosse uma lâmina de faca de tão fininho, então não tem como a gente estar inserindo os implantes. Mesmo hoje com implantes de medidas diferentes, tem os implantes curtos e também tem os implantes mais estreitos, mas mesmo esses implantes não daria para usar nesse caso, pois a atrofia era severa demais. Aqui esse caso é bem interessante, Morgana, porque a gente consegue exemplificar aqui as duas situações, com o enxerto em bloco. Tá? Vocês podem ver ali o parafusinho, Isso, aquele parafuso que eu mostrei para vocês antes, né? Então, os blocos, eles são presos por parafusos também feitos de titânio. Sim. Né? Então, aqui a gente conclui, então, o enxerto aqui particulado e aqui o enxerto em bloco. Tá? Então, se vocês conseguirem ver, mostra só antes ali, Gia, para eles, o contorninho lá do seio maxilar de novo, para que eles possam ver como a gente empurrou esse balão para cima do lado esquerdo, né? Então, como vocês podem ver, aquela cavidade, a parte preta, como ela diminuiu. E ali a gente ganhou uma grande altura para estar inserindo os implantes. Então, na próxima foto tem até o que a Morgana comentou, um perfil. Tá? Esse perfil, o que seria? Essa parte mais esbranquiçadinha, então, seria aqui o bloco ósseo. Vocês podem ver que ele é bem trabalhado, então a gente consegue esculpir ele. Tá? Esse seria aqui o parafusinho de fixação que une ele ao remanescente do osso, e o que essa paciente tinha, então, era o que eu vou estar passando aqui com a ponta do mouse, essa parte por trás aqui, a região do palato, do céu da boca, e olha só a curvatura que teria aqui na frente. Então, ele teria uma espessura muito fininha nessa região aqui, e olha então quanto que a gente conseguiu recuperar de volume para ele, que seria então a união do bloco ósseo,
tá? Do enxerto, juntamente com o remanescente que ele tinha. Quando chega a fase de cicatrização, logicamente esse parafuso aqui remove, é removido. Para poder inserir o implante naquela região. Né? Aí mais um caso, né, ilustrando, então vocês podem ver tanto do lado ali onde tem os dentes, que é o lado direito do paciente, essa também a gente mostrou esse caso antes, como teve a perda óssea nessa região e depois do enxerto, como a gente ganhou, como essa região já está toda acinzentada, toda esbranquiçada, semelhante ao tecido ósseo do próprio organismo. Manteve aí a mesma altura das da raiz pontas dos das dentes. raízes. Né? Isso. E no outro lado, fizemos também um bloco ósseo para a gente ganhar espessura, né? Então vocês podem ver o parafusinho ali do tecido, isso. E atrás fizemos também o levantamento de seio maxilar. Deixa eu mostrar para eles, Jean, segura aqui para mim. Deixa eu mostrar para eles o nosso protótipozinho aqui, para eles entenderem o que é o seio maxilar, tá? Que a gente mostra tanto, às vezes para a pessoa visualizar em casa fica um pouquinho mais difícil. Então, se vocês conseguirem visualizar, então aqui seria um paciente, tadinho, ele já está desdentado, né? Tem apenas 2 dentes embaixo. Aqui seria a maxila, então completamente desdentada, né? Aqui a parte... Alcança a lapiseira, por favor. Aqui seria então a parte das narinas, né, do paciente. E se a gente cortasse ao meio o nosso crânio, então a gente iria conseguir visualizar aqui dentro 2 espaços vazios que seriam o seio maxilar. Então isso aqui, eles são desse tamanho mesmo, tá? Porém, eles permanecem altos aqui lateralmente, né? Eles ficariam mais ou menos aqui, com as raízes dos dentes. E quando esse dente não tem, deixa eu colocar mais de lado, você consegue visualizar melhor. E quando não tem o dente aqui, então o que acontece? Esse balãozinho ele vai descendo cada vez mais e vai ocupando toda essa região. E ali dentro fica oco, né? Que é o que a gente mostrou para vocês. Então imagina, passar um parafuso que não tem nem a fixação do outro lado. Fica extremamente instável. Por isso a realização desses Vamos procedimentos. Mais um exame? Um próximo caso, então uma paciente novamente desdentada total. Nesse caso aqui a gente tem a ilustração de procedimentos realizados só para enxerto no seio maxilar. Então o remanescente que essa paciente tinha era essa região só aqui na frente. Então olha como era pouca quantidade comparado com o que logicamente ela já tinha. Então olha o quanto a gente recuperou em volume aqui, em altura e aqui a mesma coisa. Uma grande quantidade de osso, tá? Realmente conseguimos, nesse raio-x mesmo, conseguem ver a pequena lâmina que tinha residual, né? Pequena lâmina e a grande diferença do resultado. Isso, e final. a quantidade grande de tecido ósseo que a gente colocou. Tá? Esse caso, a foto está bem escura, é difícil para vocês visualizarem. Eu acho que passa mais naquela superior que eu consigo ilustrar melhor. Isso. Essa aqui. Então aqui esse caso foi resolvido sem enxerto, tá? Então é um caso para vocês verem os implantes curtos. Então vocês conseguem visualizar, no mesmo paciente, a gente colocou na parte anterior implantes mais longos, porque nessa região ele tinha osso totalmente disponível, tá? E na região posterior, como ele ainda tinha uma quantidade de osso residual, a gente colocou os implantes curtos. A gente não precisou fazer enxerto ósseo. Então hoje, sempre que a gente pode utilizar os implantes curtos, a gente utiliza, tá? Só quando realmente não temos mais opção, aí nós utilizamos os implantes, os enxertos. Então acho que seria isso. Eu espero que vocês tenham gostado, acho que é um assunto bem interessante. Então até a próxima semana. Um abraço, um beijo para vocês e tenham uma excelente semana.